Olá pessoal, estou eu aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre anatomia auricular. Eu já vou estar falando um pouquinho que para mim está complicado estar achando um local para poder estar gravando essas aulas, porque o lugar que tem iluminação é barulhento e o lugar que é calmo ele não tem a iluminação adequada. Mas nós vamos seguir. Eu quero apresentar um conteúdo de qualidade para vocês. E essa aula de anatomia auricular ela é importante porque todo mundo começa com protocolo. Então, você, quando vai começar a fazer os seus atendimentos, você vai pegar sempre um protocolo para que você possa tratar, por exemplo, aqui, vamos ver aqui, uma ansiedade. Eu estou usando um programa aqui que eu já tenho há algum tempo, é um programa clínico, não sei se todos vão ter acesso, mas por isso que eu estou preconizando essa parte de estar aprendendo anatomia, que muitas vezes você vai achar conteúdo onde fala que você tem que estimular o ponto, por exemplo, da ansiedade, o Shenmen, o ponto zero, o ponto de coração, o ponto occipital, o ponto cerebral mestre, ponto tranquilizante da glândula adrenal, do nervo vago e o simpático autônomo. Então, isso daqui é um protocolo para ansiedade, que aquele que fala que nunca seguiu o protocolo está mentindo, porque isso daqui não tem jeito, são tantos pontos que você não tem como decorar. Aí depois, além de ter todos esses pontos, você ainda tem que saber a combinação correta para poder estar tratando. Então, durante 3, 6 meses, você vai seguir isso, ou talvez até a vida toda. E muitas vezes na correria, eu recorro a esse programa para poder estar lembrando qual a combinação. E aí depois vem na mente mais alguns outros que a gente vai aprendendo durante o decorrer da vida, decorrer da profissão, que acaba auxiliando no nosso tratamento, no nosso trabalho. Então, a importância de estar aprendendo anatomia é essa, né? Fora que um auriculoterapeuta sem saber anatomia auricular é a mesma coisa que um médico sem saber anatomia humana, né? Eu peguei um mapa aqui de um amigo pela internet para facilitar o nosso trabalho, e o meu também, mais o meu, que é desse rapaz aqui, aprendiz MTC, né? Depois vocês seguem ele lá, tem bastante conteúdo legal. Então a gente vai começar pelo lóbulo aqui, que é essa partinha rosa, que é aquela parte bem molinha, começa bem onde ela tem aquela prega da orelha aqui no rosto, né? Praticamente ela passa uma reta aqui, né? E depois ela começa a hélix logo depois do lóbulo. E a hélix ela dá a volta toda aqui na orelha, tudo isso é hélix, tá? Tudo isso é hélix, aí ela para aqui na entrada, onde vocês vão perceber que ela tem uma divisão na orelha aqui, tá? Aqui é uma parte que parece um nervinho da orelha, né? Então essa parte aqui, depois que termina, que encerra a hélix, chama raiz da hélix. Ela pega toda essa parte aqui dessa anatomia aqui da orelha. Uma das regiões bem importantes da aurícula é a fossa triangular. Depois vem a antihélix. A antihélix é só lembrar que é na frente da hélix, ante a hélix. Então ela começa também aqui acima do lóbulo, ela vem subindo, acompanhando essa região. Quando ela chega aqui na fossa triangular, ela faz uma divisão, ela faz uma bifurcação, e aí a parte de cima é chamada de cruz superior da antihélix, e a partezinha de baixo é chamada da cruz inferior da antihélix. Abaixo, logo abaixo, já vem a concha simba, que é essa região roxinha aqui, atravessando a parte que constitui a hélix toda,
a gente vai ter a concha cava, aqui é onde se encontra o coração, pulmões, na verdade. Aqui é a parte onde se encontra o rins. Os órgãos ficam toda nessa região, todos os órgãos, que é coração, pulmão, rins, intestino grosso, intestino delgado, ele fica todo dentro dessa região aqui, tá? Aí depois a gente vai falar do trago, porque confunde o trago e o antitrago. Sempre vai ficar falando onde é o trago, onde é o antitrago. Isso é comum. Então, vamos lembrar, o trago fica onde tem o trago da orelha, é o buraco da orelha, né? Então, onde tem o buraco da orelha é o trago. E na frente do trago vem o antitrago, né? Essas são as principais regiões da anatomia auricular. Depois a gente vai ter as incisuras. As incisuras são os pontos, são locais, aliás, bem pequenos, como vocês podem ver aqui. Aí a gente tem a incisura do antitrago, a gente tem a incisura do supratrago, e aí a gente tem também aqui a incisura do antitrago. São regiões pequenas. Agora eu vou mostrar para vocês isso em 3D, que é o programa que eu vou estar utilizando para ensinar vocês. Vocês vão entender porque, como para mim é muito mais fácil estar ensinando para vocês no programa. Nós pegamos aquela mesma ansiedade que nós tínhamos visto no protocolo aqui, aí eu peguei no programa aqui, ele mostra para mim em 3D, e o programa ele me dá essa facilidade, ó, de estar mostrando para vocês os pontos de qualquer ângulo. Eu não poderia fazer isso com a orelha de uma pessoa, eu teria que ficar mexendo na câmera. Então, eu estou aproveitando os recursos do programa para que a gente possa aproveitar bastante essa parte de estar sabendo direito onde estão os pontos, onde fica. Aqui eu posso dar o zoom, eu posso chegar mais perto para poder explicar onde fica os pontos, porque aqui, por exemplo, mesmo, o ponto simpático, por exemplo, onde ele fica, tá? Embora aqui esteja mostrando que ele está aqui na hélix, na verdade ele é aqui nesse fundo aqui, ó, tá bem nessa preguinha aqui, ó. Você vem com o que você vai estimular bem no fundo aqui, onde faz a junção entre a hélix e a cruz inferior aqui, ó. Ele vai ficar bem aqui assim. Aí a gente vai ter o Shenmen aqui, né? Se você olhar no Shenmen tem a fossa triangular aqui. Aí você pega o meio da fossa triangular, ele fica um pouquinho acima da fossa triangular. Então eu vou estar aproveitando desse programa para poder estar fazendo a aula junto com vocês e poder estar fazendo esse curso com vocês, porque ela é bem prática, para a gente poder estar trabalhando e ensinando melhor. Eu acredito que vai ser melhor assim. Depois eu vou pegar um modelo para poder estar fazendo para vocês na forma com uma pessoa real, para vocês entenderem como funciona. Mas isso vai ser mais na hora da prática mesmo. Então aqui naquele exemplo que eu estava falando para vocês vão achar aquele protocolo lá, ele vai estar descrito, porque a maioria das vezes vai ser um livro, onde ele vai falar que o ponto Shenmen, por exemplo, aqui, ele está na fossa triangular. Então você tem que saber onde é a fossa triangular. Aí ele vai falar que o ponto simpático está no fundo da cruz inferior, e aqui ó, você vê que você nem vê ele, né? Então você tem que saber onde que é a cruz inferior e onde que é o fundo dela. Ele vai falar que está na terminação do ramo da cruz inferior, então você vai saber que é bem lá no fundo, né? Aí ele vai falar que o ponto zero, ele está localizado entre a junção da hélix e a raiz da hélix. Então você vai ter que ver que na divisão, que aqui é a hélix e aqui é a raiz da hélix, ele está localizado, ele que faz na divisão das duas. Então fica fácil, olha o ponto do coração que eu falei para vocês aqui, ó, né? Então eu acredito que esse programa vai ajudar bastante a gente poder estar visualizando bem os locais aonde vão os pontos,
por exemplo, o nervo vago aqui, olha como ele fica lá escondidinho, né? Ele fica bem na entrada do trago, né? Se eu fosse me utilizar do modelo real, olha como seria difícil para mim explicar para vocês onde é a localização. Claro, eu poderia ir lá, chegar e falar, ele fica aqui, mas vocês não teriam a noção completa. Poderia ficar aquela dúvida no ar. Então, eu acho que isso vai ser de grande ajuda para nós estar utilizando desse tipo de conteúdo e desse tipo de material para estar explicando para vocês sobre a auriculoterapia e os pontos e tudo mais. Então, essa é a importância de estar lembrando da anatomia auricular. Eu deixei por último para falar da fossa escafoide, que a fossa escafoide, quando você olha aqui no mapa, ela parece uma área bem abrangente. E agora, olha que interessante, quando você vai para a área dela no modelo 3D, ela é esse fiozinho aqui, essa prega, tá vendo? Que dá toda essa volta aqui, aí ela vem aqui para cima e vem terminar aqui, tá vendo? Então, eu acho que vai ser bem legal essa parte de estar usando o modelo 3D, exatamente, mostrar que no mapa é uma coisa e na hora de ver no modelo 3D ou no modelo real é diferente, né? E para que a gente não tenha dúvida, esse programa ele chama Aurículo 3D. Eu tenho ele há um tempo, eu não sei onde comprar, mas é só pesquisar na internet. Mas quem não puder ter esse recurso, você vai sempre achar na internet protocolos do jeito que eu te falei, né? Que é como esse aqui. Eles sempre vêm descritivo aqui, vamos puxar aqui, ó, a descrição deles, ele vai vir mais ou menos assim, ó. Aí ele vai falar para você estar estimulando o mestre cerebral, o coração, a glândula adrenal, e vai estar falando o que os pontos fazem quando são estimulados. E diante disso daqui, você pega esse protocolo aqui, e depois você vai ter um mapa, ao qual você vai lá olhar, onde está o Shenmen, por exemplo, e vai estar estimulando os pontos ao qual o protocolo está falando. Outra coisa que eu queria falar é que existe diferença entre mapas. Por exemplo, a gente tem esse mapa aqui, né? E depois a gente vai ter um outro mapa que seria esse aqui. E a gente também tem umas diferençazinhas. Por exemplo, esse aqui fala que a coluna cervical começa aqui na anti-hélix, e aí ela vai subindo aqui pela anti-hélix, e ela termina aqui, basicamente, naquela bifurcação, onde vai ter a cruz superior e a cruz inferior, e a fossa triangular. Agora, se a gente pegar um outro mapa de anatomia aqui, por exemplo, esse da coluna, veja como é diferente. Ele fala que começa bem no início da anti-hélix, vai subindo na cervical aqui, nessa parte da cervical, ela vai subindo aqui pela anti-hélix, então a cervical fica aqui, a parte torácica fica aqui, aí você vê, já não para mais aqui nessa bifurcação, ela continua na cruz inferior, que fala onde está a parte lombar, e depois a parte sacral, que vai até lá no fundo, onde está o ponto simpático. Então você vê que tem umas diferenças, mas eu não quero que vocês se preocupem com isso. Vocês podem escolher um mapa ao qual vocês mais gostem e se identifiquem. Esses mapas são testados por milhares de pessoas, funcionam, e o mais importante é que funcionem. O resto veio só para complicar mesmo. Eu mesmo já testei 2, 3 mapas, e os 3 deram os mesmos resultados, então não se apegue a isso não, tá? No momento que você tiver pego a prática, você nem vai mais estar utilizando deles também. Vai ficar só de enfeite lá na sua sala. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui.
e a gente se vê na próxima aula, dando continuidade ao curso de auriculoterapia. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.